Então, a gente vai começar pelo pilar da oração, que o pilar da oração é o quê? É a respiração da nossa alma. Sem oração, não tem como a nossa comunicação ser efetiva com o Senhor. E a palavra do Senhor fala para a gente orar sem cessar. A gente não pode cessar de orar. A gente precisa estar em oração o tempo todo. A oração nos posiciona, faz com que a gente tenha essa transição, né? Falar pessoalmente com o nosso Criador. Então, precisamos, em nome de Jesus, colocar isso em prática. E aí, o que eu trago assim, para a gente colocar como um ponto de partida sobre a oração? Como eu falei no início, a oração não é isso. A gente precisa aprender a conversar com o Senhor. E a gente precisa aprender a conversar com o Senhor em todos os dias. Leva até o que? Orar sem cessar. Então, todos os momentos do nosso dia, a gente precisa estar em comunicação com o Pai. Eu queria deixar assim bem claro: o devocional não é apenas um momento, né? É uma vida. Você tem que trazer isso como um estilo de vida. O devocional é um estilo de vida. Então, todo tempo eu tenho devocional vem de devoção. Então, todo tempo eu estou em devoção ao Senhor. Então, todo tempo eu estou em comunicabilidade com o Senhor. Então, para me comunicar com Ele, né, eu preciso orar. Não que Ele não sabe, a gente sabe que Ele sabe de tudo. Mas a gente precisa orar em nome de Jesus. Então, você precisa colocar em mente o seguinte: você precisa orar antes, você precisa orar durante e você precisa orar depois que você fizer o seu devocional. Antes, por quê? Porque você vai pedir ao Senhor discernimento, entendimento, para você conseguir compreender a leitura, ou a meditação, ou o exame. Depois a gente vai falar que a palavra a gente vai destrinchar completamente mais para frente. Então, você precisa entender isso, que você precisa ter discernimento para entender, para que o Senhor traga a revelação do céu sobre aquela palavra. E durante, eu já me deparei com muitas situações assim de algumas meninas, e eu também já vivi isso, de ler e não conseguir compreender, né? De não entender o que estava acontecendo ali. E a gente precisa parar nesses momentos de orar, colocar os nossos pensamentos diante do Senhor e falar: Senhor, me revela o que o Senhor precisa, o que o Senhor deseja me falar através dessa passagem. Desenho, né, se preciso for, porque eu sou o tipo que eu tenho um pouco mais de dificuldade de compreender. É tanto que eu preciso anotar tudo, porque eu não consigo gravar. Então, eu anoto tudo, deixo tudo bem desenhadinho, porque senão eu não consigo compreender. Então, oração é isso. O lado da oração é isso: é você orar sem cessar, é você orar antes, é você orar durante e você orar depois. Depois que você fez o devocional, você vai: Senhor, você vai trazer orações direcionadas. A gente vai aprender aqui que a gente precisa fazer orações direcionadas. O que é oração direcionada? Se você fez um devocional, o seu devocional falou sobre, um exemplo, confiança, você vai orar nessa direção: Senhor, me dá, se você tem falta de confiança, você vai pedir ao Senhor: Senhor, me dá confiança para executar isso e isso. Senhor, me ajude a confiar mais nos seus planos. Me ajude a entender. Então, é isso, entendeu? Você precisa colocar isso como prática da sua vida. Você precisa orar. E a oração não se encerra só naquele momento ali do devocional. Você vai continuar orando no seu pensamento, porque somos o quê? Somos corpo, alma e espírito. Por que é a respiração da nossa alma? Porque a nossa alma, ela precisa estar constantemente ligada ao Senhor. Porque se ela não estiver constantemente ligada ao Senhor, os nossos pensamentos vão vaguear, os nossos pensamentos vão para outra direção, e aí a gente vai começar a querer fazer a vontade da nossa carne. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Então, a gente precisa trazer a oração como um pilar do nosso devocional. A gente precisa orar, e orar sem cessar. Não apenas naquele momento específico, mas no decorrer do dia. Se você tem uma rotina que te permite fazer um devocional na parte da manhã, durante o dia você vai começar a orar sobre aquilo que você meditou na parte da manhã. Senhor, você vai lavando uma vasilha, você vai orando; você vai no carro, você vai orando. O que você for fazer, lembre-se disso: oração é o pilar do devocional. Precisamos orar.